Queria começar com o Michel. Michel, um abraço para você, espero que esteja tudo bem, com a família também. E queria que você falasse um pouquinho, ontem começaram os treinos com bola, né, a autorização do governo, a partir do dia 1º de julho, e praticamente no mesmo dia nós tivemos já clubes grandes, o caso do Flamengo, por exemplo, mas os clubes do Rio de Janeiro já estão jogando, né? Queria que você falasse um pouquinho, como profissional do futebol, como é que você está vendo essa diferença, um começando a trabalhar com bola, o outro já atuando em nível competitivo, e se isso é justo e o que isso vai refletir lá na frente, né? Talvez por um desequilíbrio não só técnico, mas físico, principalmente nas competições nacionais. Boa tarde a todos. Bom, desde o início, a gente tem se preocupado primeiro em colocar os jogadores nas melhores condições possíveis para nós iniciarmos os trabalhos. Por enquanto, a gente não tem essa preocupação do que está acontecendo nos outros campeonatos, porque nós temos muita demanda aqui no clube. Então, é um momento de pensar internamente, nós ter o cuidado com os nossos jogadores e deixar esses assuntos que acabam sendo de fora da nossa alçada, para as questões da direção e também dos órgãos governamentais que estão controlando essas liberações, quando podem ser feitas e quando não podem ocorrer. Claro que a gente sabe que pode ter uma diferença técnica aí e até uma diferença na questão física, e vai ter, com certeza, mas é uma situação nova para todo mundo, né? Então a gente não pode se apegar e não pode ficar muito atento a detalhes que a gente não tem como controlar. O que a gente pode controlar, que é o nosso trabalho aqui, o nosso treino, tentar respeitar o máximo possível a individualidade de cada um e também tentar desenvolver o melhor possível de performance para que os jogadores estejam prontos no momento que a gente tiver que atuar. Tá, a segunda pergunta é com o Gudrian da... Ô, Jô, desculpa. Desculpa, o Ortega vai fazer a pergunta para o Ramiro. Isso, obrigado, Jô. Ramiro, da mesma forma, espero que esteja tudo bem contigo, com a família, todos saudáveis também. Prazer falar com você. Você, claro, né, teve um isolamento aí com algo a mais, né, porque você estava na fase final, né, da sua recuperação clínica. Imagino que esse tempo suficiente para você voltar aí 100% da tua lesão, já totalmente recuperado. Queria que você falasse da tua ansiedade em voltar a jogar, porque quando você se machucou, você era uma peça muito importante, né, e estava super bem, assim. Então, como é que você lidou com essa questão? Como é que foi se recuperar, além da manutenção física em casa, e como é que você está de volta agora? Aí já está 100% mesmo, sem nenhuma limitação? Boa tarde, Ortega. Primeiramente, dizer que a gente viveu uma situação diferente, né? O mundo todo viveu, então a gente teve que se adaptar da forma que dava. Eu, voltando de lesão, já estava num período de transição para o trabalho com bola. Então, procurei, durante esse período de quarentena, treinar, trabalhar principalmente a parte muscular para não perder. Mas é óbvio que o trabalho com bola, o trabalho de campo era difícil de ser feito, né? Então, não vou te dizer que eu já estou 100%, mas que eu estou 95% pronto. Eu acho que esses outros 5% vai ser nessa semana agora, tendo contato com bola novamente, questão de passe, questão de dividida de bola, que é onde mais me incomodava. Então, acredito que até a semana que vem eu provavelmente já esteja 100% fisicamente e com a lesão 100% recuperada também. A segunda pergunta do Gudrian, do Fox Sport, por favor. Gudrian. Agora foi. Obrigado, Jô. Michel, eu queria primeiro perguntar para você em relação a esse período extenso que os jogadores ficaram sem treinar presencialmente, né, no CT, por mais quase 100 dias praticamente.
Essa volta tem que ser muito cuidadosa para evitar possíveis e quase inevitáveis lesões? O tempo de parada foi muito grande, né? Não temos dúvida que foi algo que muitos jogadores, a grande maioria dos nossos atletas nunca tiveram passado antes. Um período tão grande de parada, por mais que eles estavam treinando, não é o mesmo condicionamento e mesmo estímulo físico que eles estavam recebendo através do programa de treinamento em residência. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nós estamos tentando fazer a progressividade da melhor maneira. E eu acredito que já se passaram em torno de uma semana de avaliações. Iniciamos agora os trabalhos com bola. E essa ênfase na prevenção e também na evitar lesões, aumentando a carga de treinamento, progressividade, respeitando as adaptações, a gente acredita que vai conseguir passar por esse período muito difícil do futebol, mas com toda a melhor maneira possível que a gente possa fazer ele. Então, vamos Obrigado. evitar Agora, de... Desculpa, Michel. Achei Não, que finalizou. tinha terminado. Sim, finalizou. Tá, eu queria perguntar agora para o Ramiro. Bom te ver, Ramiro. Bom ver você bem aí. Queria te perguntar o seguinte: vocês, jogadores, conversaram nesse período todo, agora também no retorno, estão felizes com o retorno. O Thiago Nunes falou ontem isso, o primeiro contato com bola. Mas entre vocês conversaram em relação à realidade do Corinthians, que tem alguns problemas financeiros, esse é um ano político, é um ano difícil. Vocês conversam sobre isso e vão tentar se blindar desses problemas todos? Boa tarde, Gudrian. Obrigado aí pela preocupação. E, cara, a questão política a gente sempre procura deixar para quem é competente da área, né? A questão política, quem é a diretoria que se envolve, as pessoas que estão nesse meio. O nosso papel, o nosso dever é treinar, é jogar, é procurar representar a camisa do Corinthians da melhor maneira. E a gente sabe que o clube está enfrentando dificuldades financeiras como todos os clubes do Brasil. Acho que isso aí não é uma exclusividade só do Corinthians. A gente vê diariamente aí pelas mídias, pela imprensa, que todos os clubes estão enfrentando dificuldades, estão tendo que reduzir salário. Muitos clubes tiveram que demitir funcionários em função de tudo isso que aconteceu. E a gente aqui está procurando colaborar com o clube da melhor maneira para que o clube consiga sair dessa com uma saúde financeira positiva e possa não demitir funcionários também, que a gente pensa muito nisso, em manter essas pessoas que dependem do clube com salário, empregados e tendo o que levar para dentro de casa. Isso que é o mais importante. Próxima pergunta do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Bem, boa tarde, Jô. Boa tarde, Ramiro. Boa tarde, Michel. Espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? Nessa nova realidade de todo mundo aí, com máscaras, a gente à distância, enfim, a gente tentando fazer do melhor jeito possível. Eu vou manter a ordem perguntando primeiro para o Michel, então. Você falou a respeito da preparação dos jogadores, né? Estão há 4 meses sem atuar, há uma previsão mais ou menos de quando os jogadores do Corinthians estariam prontos, e a gente vê discussões de quando pode começar o Campeonato Brasileiro, quando pode começar o Campeonato Paulista, mas dificilmente a gente ouve que as pessoas mais técnicas estão sendo ouvidas. Você é ouvido quando destas discussões pelas federações? E se depender do Michel, preparador do Corinthians, quando que o Corinthians vai estar pronto para disputar uma competição oficial, não de qualquer jeito, né? Não só para dar tempo de começar, mas 100% mesmo? Muito boa a tua pergunta.
na verdade, eu como profissional de futebol e como professor de educação física também, sempre vou priorizar a questão da saúde, né? Saúde física e mental. Agora, em relação a opiniões, por exemplo, aqui no clube, a gente sempre foi ouvido. E a gente acredita que os nossos representantes, a direção principalmente, eles estão levando as nossas opiniões em conta para as definições do futebol brasileiro e no momento que tem essas reuniões. Agora, em outras entidades, outras instituições, eu não posso te dizer realmente como é a avaliação e como eles têm feito essas definições. Então, a gente sempre está tendo o contato, interagindo as ideias junto com a parte da direção do clube. Isso, para nós, no momento, é o mais importante. Agora, em relação a tempo de treino e quando os jogadores estariam prontos, a gente tem trabalhado aí de 25 a 30 dias, que é uma previsão que a gente pensa em ser o ideal para uma atividade de reinício de jogos. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz uma preparação de uma pré-temporada, do início de uma temporada toda, a gente costuma fazer amistosos. Tá? Vou dar um exemplo da nossa preparação em janeiro. A gente fez 2 amistosos, considerados amistosos, que foi os jogos da Florida Cup. Então, nesse momento, o futebol brasileiro não vai ter essa possibilidade de fazer amistosos, por todos as medidas e protocolos que têm que ser cumpridos. Então, é uma situação muito difícil e que a gente tem que tentar, o máximo possível, não ficar criando polêmicas, não ficar criando situações que vão expor ninguém, e sim achar um denominador comum para que todo mundo possa fazer a sua parte. Obrigado. Agora eu vou perguntar para o Ramiro uma pergunta mais de dentro de campo, Ramiro, até para tirar uma dúvida que é de muitos torcedores, mas também é dos setoristas que acompanham o clube, né, diariamente. Você está há 1 ano e 7 meses, já 1 ano e 6 meses no Corinthians, e muito se fala sobre a sua posição. Agora que o time voltou a treinar, eu já vi muita gente falando, o Corinthians ideal, agora para o segundo semestre vai ser assim e tal. E tem gente que coloca você no meio de campo, tem gente que coloca você fazendo o lado direito do ataque, né, onde você fez no começo do ano, antes de se machucar. E a gente sabe que com cada técnico o jogador é visto de uma forma diferente. Dá para falar com o Thiago Nunes onde que o Ramiro joga, onde que você joga, se é no meio de campo ou se é fazendo essa função como se fosse um meia aberto pela direita? Marco, eu sempre falei isso e vou falar mais uma vez, assim, eu quero estar entre os 11, né? Seja de volante, seja jogando aberto pela direita, mais ofensivo. O meu objetivo aqui é estar jogando, estar ajudando meus companheiros da maneira que for, então sempre deixo muito aberto para todos os técnicos que eu trabalho, que para mim é indiferente. Se ele precisar de mim em determinada função, eu vou procurar dar o meu melhor para ajudar. Mas a gente sabe que cada treinador tem uma visão de jogo, uma visão sobre cada atleta e ele utiliza onde ele acha que esse atleta vai render mais. Então estou à disposição do treinador, da comissão, para que se tiver que estar em campo ali, independente de função, estar podendo dar o meu melhor e ajudar o Corinthians, que é o principal. Próxima pergunta, Rodrigo Vessone, do site Meu Timão. Fala, Michel, um abraço aí para você, também para o Ramiro, uma boa tarde para vocês. Michel, eu queria saber, antes da paralisação, o Sid Clay foi bastante criticado ali pela forma física dele, né? E aí respinga um pouco no trabalho de vocês da preparação física. Aí a gente sabe que vocês tiveram uma conversa antes da paralisação, enfim, mostrando a importância dele voltar bem. Aparentemente, pelas fotos, ele voltou melhor, enfim, fisicamente. Queria saber de você mesmo se essa nossa impressão é isso mesmo, ele voltou melhor mesmo da quarentena, enfim, porque foi um caso meio separado aí dos demais antes da paralisação, né? Realmente, na verdade não respinga na preparação física, na verdade a responsabilidade é nossa, né? E a gente sabe disso, a gente sabe que os jogadores têm que estar no seu ideal, né?
E a gente tem cobrado, e não só cobrar, mas sim conscientizar, né? Que acho que é o mais importante. O futebol, muitos jogadores ainda estão no início da carreira ou no meio, então tem muita coisa para rolar ainda na carreira deles, então é questão de conscientizar os jogadores. E o Sid Clay é um jogador que fez um bom trabalho nesse período de quarentena, a gente sempre manteve contato, inclusive quem conversou comigo nesse período sabia que a gente tinha grupos divididos, né, que eu chamei o grupo Conectar-se, e o Sid Clay era um jogador que estava no meu grupo. E ele fez de tudo, ele contratou o personal para manter a forma física, a gente manteve contato, respeitou todas as orientações, e agora ele vem com outro tipo de performance, né? E, claro que não é o ideal, a gente tem que deixar bem claro isso. O treino que foi feito foi para manter uma treinabilidade. E ele aproveitou esse momento, não só ele, né? Faço questão de elogiar todos aqui. Inclusive o Ramiro aqui está do meu lado, fez um grande trabalho também, que estava vindo de uma lesão lá em janeiro, no final de janeiro. Então a gente fez um grande trabalho, e apesar de todas as dificuldades. Legal. Ramiro, eu queria saber de você, esse período, como que você trabalhou isso na cabeça, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Você teve a lesão, depois você inicia a fisioterapia, etc. Nasceu seu filho também, entra em quarentena, entra naquela parte psicológica de ficar preso dentro de casa, tendo que fazer a parte de fisioterapia, mais o seu filho recém-nascido. Como foi tudo isso, esse turbilhão de coisas na sua cabeça aí durante a paralisação, por favor? Rodrigo, eu te confesso que para mim foi diferente, né? Esses 90 dias aí que a gente ficou em casa, eu estava comentando com a Jo que agora, que eu acho que desde os meus 11 anos, quando eu iniciei minha carreira de atleta, eu não tinha 90 dias em casa junto com a minha família. Então eu fui para minha cidade, fiquei um pouco em São Paulo no primeiro mês, depois fui para minha cidade, onde tinha interior, tinha natureza, tinha um ar diferente, assim, onde eu pude curtir minha família um pouco, que era coisa que eu não fazia. Então a gente acabou se blindando entre famílias e vivendo um momento que talvez há muito tempo eu não vivia. Tive a experiência de ter meu primeiro filho, então para mim esses 90 dias foram especiais, foram diferentes, assim, por eu estar vivendo uma nova fase da minha vida. Então é até difícil de falar isso, mas eu procurei aproveitar essa quarentena para um lado positivo, né? A gente sabe que tinha muitas coisas ruins acontecendo e a gente estava tomando os cuidados necessários, mas eu aproveitei a oportunidade de estar ao lado da minha família, de estar ao lado do meu filho recém-nascido, aí curtir esses momentos e consegui também treinar, porque, como eu falei, estava na minha cidade, então tinha possibilidade de fazer bastante treinamentos, então consegui manter essa forma física para que quando voltasse eu tivesse da melhor maneira possível. Bruno Cassucci, do Globoesporte.com. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Ramiro. Começando com o Michel, vocês receberam na semana passada um jogador novo, o Jô se apresentou, e ele vem num período longo de inatividade, ele não atuou ainda esse ano. Eu queria saber quais foram os resultados das primeiras avaliações do Jô, como ele se apresentou, e se vocês precisam tomar cuidados especiais para evitar lesões na preparação física dele. E também, se me permite, Michel, só para aproveitar um gancho da sua última resposta, você falou de amistosos, né? Vocês pretendem utilizar pelo menos o Sub-23, fazer partidas com o Sub-23 para dar ritmo para os atletas do profissional? Bom, respondendo então a primeira pergunta, o João é um jogador que, desde do fechamento da negociação, né, ele já teve acompanhamento da preparação física, não só da preparação física, fisioterapia, a parte de nutrição e também a parte técnica, mas já manteve contato com ele. A gente já enviou um programa para ele finalizar os treinamentos, mesmo antes de se apresentar, que foram cerca de 2 dias. E aí depois ele chegou e está fazendo um trabalho especial para entrar na melhor fase, né, melhor condicionamento, para ele poder enfrentar toda essa carga que a gente tem de treino aí, que inclusive o jogador que passou um período fora e precisa receber essa carga já mais dentro do contexto do futebol brasileiro.
Então a gente está tendo todo cuidado com ele e acredito que não vai ter problema. Em relação à outra pergunta, que era dos amistosos, na verdade a gente tem alguns jogadores que subiram da base, porque a base por enquanto ainda não retornou às atividades. E então esses jogadores já estão treinando com a gente e a ideia é fazer estímulos de jogo-treino dentro do próprio grupo, né? A gente vai ter um número aí de 29 jogadores de linha, mais ou menos. E então a ideia é estimular a parte do jogo com esses jogadores que fazem parte do grupo hoje. Perfeito, obrigado. Do Ramiro, eu gostaria de saber, a gente tem a informação de que o Ramiro foi um dos atletas que representou o elenco nas negociações salariais com a diretoria. Eu queria saber, mesmo com a volta do futebol agora, dos treinos ao normal, a gente sabe que o clube ainda enfrenta muitas dificuldades. É possível prorrogar, ter mais em julho, e como que o elenco está lidando com os salários atrasados? A gente ouve que são 2 meses de salário atrasado, como que isso está sendo lidado pelos atletas? Como eu falei antes, né, a gente está pensando nesse momento difícil que a gente vem passando, não só o Corinthians, como eu falei, como todos os clubes do Brasil, na saúde financeira do clube e na saúde financeira dos funcionários que dependem, né, que o Corinthians é o pão de cada dia. Então, a gente constantemente tem conversas entre nós jogadores, entre a direção, a gente tenta sempre chegar num consenso, entender também, ter uma certa flexibilidade também para ajudar o clube a conseguir se manter nesse momento difícil. A gente teve aí a venda do Pedrinho, que também dá um sossego, dá um respiro para o clube, e a gente espera que voltando os jogos aí, essa questão financeira comece a girar novamente e a casa fique em ordem novamente. Roberto Lioy, Rádio CBN. Boa tarde ao Michel, boa tarde ao Ramiro, boa tarde a todos. Primeiro para o Michel, você disse na resposta anterior, alguma resposta anterior, que o ideal seria de 25 a 30 dias, né, para que os jogadores consigam voltar com o mínimo de risco de lesão. A gente não sabe ainda quando os campeonatos vão voltar, mas se o campeonato, por exemplo, voltar antes desta data, você já tem algum tipo de planejamento para evitar lesão, revezamento de jogador? Vocês têm algum tipo de planejamento caso o Campeonato Paulista ou, de repente, o brasileiro volte antes dessa data que vocês planejam? Por isso que eu comentei e dei o exemplo de uma temporada normal. A gente está enfrentando uma temporada anormal. Sempre quando tu vai montar um planejamento e periodizar os treinamentos, tu tem uma data limite ou uma data base para tu criar os trabalhos. Então, tu precisa sempre, na montagem desses treinamentos e avaliações, tu fazer todo o progresso e toda a adaptação possível para que, se aconteça de a gente iniciar um trabalho, né, de jogos num período que a gente não estava esperando, a gente estar pronto para esse tipo de ação. São vários cenários que nós estamos trabalhando e estamos nos preparando e planejando diariamente, tendo reuniões com a comissão técnica e também a preparação física junto com os outros departamentos, para que a gente não seja surpreendido. Então, a ideia principal é trabalhar em vários cenários e desenvolvendo o trabalho em relação a isso. Obrigado. Ramiro, você passou uma boa parte do tempo aí observando o Corinthians, né? Fevereiro e março praticamente observando de longe, né? O Corinthians mudou o estilo de jogo, todo mundo fala que precisa de tempo, né, para se adaptar. O que você imagina para o Corinthians quando voltar? Você imagina que o Corinthians tem que começar mais ou menos de onde parou, ou tem que fazer algum tipo de mudança para conseguir ter o resultado que não veio, pelo menos, nesse primeiro momento, Ramiro? Eu acredito que o trabalho que a gente iniciou no início do ano é um trabalho de mudança dentro do clube, é um trabalho que ele leva tempo para ser colhido o resultado, né? Mas obviamente que a gente sabe que no Brasil a gente não tem esse período e esse tempo para colher resultado. A gente teve diversos exemplos nesse início de ano de bons jogos e maus resultados aliados, e acredito que a melhor maneira de tu crescer, de tu evoluir
e de tu conseguir implementar um trabalho diferente, consolidar esse trabalho com resultados positivos. No esporte fica marcado, tem sequência, é lembrado, tem moral quem vence. Isso não é segredo, não sou eu que estou falando isso. Então, acredito que nessa volta, a gente retomando aquele trabalho do início do ano, obviamente que lapidando cada vez mais, o pessoal entendendo cada vez mais e a gente colhendo os resultados positivos, que é o que a gente espera, a tendência é que as coisas melhorem e comecem a fluir naturalmente. Porém, com resultados negativos, como a gente teve no início do ano, acaba sendo mais difícil. Mas acredito que, como a gente já está, digamos, readaptando a um trabalho que a gente já conhece, no início do ano era tudo novo, agora a gente já conhece o trabalho e é muito mais fácil de assimilar e de entender os objetivos da comissão técnica. Tiago Salazar, Gazeta Esportiva. Bom dia, boa tarde já, né, ao Michel, ao Ramiro. Vou seguir a mesma, vou falar com o Michel. Prazer falar contigo mais uma vez, Michel. E eu queria te perguntar sobre o Everaldo. A gente sempre tem essa questão do Everaldo, que ele fazia um trabalho especial até antes da sua chegada ao Corinthians. Então, muita gente quer saber como que está o Everaldo, se ele está no mesmo nível dos outros, se ele está preparado, se está fazendo algo diferente ainda. E um detalhezinho, a gente viu alguns jogadores que tiveram possibilidade de treinar com bola mesmo em casa, jogadores que tinham campinhos, outros treinando na varanda de casa. De que maneira isso pode ajudar ou interferir no adiantamento da preparação desses jogadores que tinham um contato com a bola? Bom, em relação ao Everaldo, ele se apresentou bem, tá? Ele teve essa situação toda do ano passado, que ele sofreu a lesão, cirurgia. Realmente o início da temporada não foi nada fácil para ele. Mas ele conseguiu treinar, conseguiu fazer todos os trabalhos que a gente orientou, apesar das dificuldades em termos de infraestrutura, né, que ele sofreu aí, e não foi particularidade dele. Mas ele se apresentou bem, ele inclusive hoje já fez um trabalho com bola aqui, teve uma boa desenvoltura, né? Ontem a gente ainda fez um trabalho mais a nível de adaptação com ele, mas acredito que ele vai desenvolver um bom trabalho aí, como os outros vêm fazendo, e acredito que não vai ser o problema que a gente teve lá no início da temporada em janeiro. Em relação à bola, a gente tem uma relação com a bola aí de 30 horas, não vou nem dizer 24 horas, a gente dorme com ela, acorda com ela, toma um café com ela, às vezes a esposa da gente fica até com ciúmes, né? Mas eu sempre indiquei, principalmente na última fase de transição agora do período de quarentena para o período de avaliações, que os jogadores tivessem o contato com ela, né? Contato com a bola, destrezas técnicas, fazendo aquilo que fosse possível, nem que deixasse ela do lado ali, ou fosse fazer um trabalho de abdominal com a bola. Então, ela é o instrumento que a gente mais utiliza. E também isso se reflete ontem no treino, que foi o primeiro treino com bola, e a felicidade dos jogadores foi incrível, a gente ficou muito contente por isso. E estou sendo pressionado por isso também, porque eu coloco muito treino físico, e a rapaziada aí tem me cobrado. Beleza. O Ramiro, agora falando contigo, também é um prazer falar contigo mais uma vez. Na última vez você estava chegando no sul de viagem com o filhão. Espero que estejam todos bem. Vamos lá, Ramiro. Eu vou puxar de novo um pouquinho do que o Lioy conversou contigo agora. Porque ontem o Thiago Nunes, dando entrevista aí para a Corinthians TV, ele falou que realmente, nesse período, ele usou para fazer uma reflexão sobre o trabalho que vinha sendo desenvolvido. E disse que conversou sobre isso, sobre tática, sobre essa questão tática com vocês de maneira unida, o grupo todo, e também de maneira por setor, né, do time. Então eu queria saber, o torcedor do Corinthians pode esperar algumas mudanças, alguma novidade, de acordo com o que vocês avaliaram aí do começo desse trabalho, para quando o campeonato voltar? Fala, Thiago.
Cara, eu acho que padrão de jogo, estilo de jogo não vai mudar, né? Acho que a linha de trabalho é essa, é o que o Thiago e a comissão vê como forma ideal de jogar, mas obviamente que dentro disso a gente vai tentar aprimorar, vai tentar se adaptar a coisas que a gente vinha fazendo talvez não tão bem e a gente precisa melhorar, a gente tem total consciência disso, tanto a comissão quanto os atletas. A prova disso foram os resultados que não vieram da forma como a gente queria. Então, se a gente quer mudança, se a gente quer resultados positivos, quer brigar na parte de cima das tabelas, a gente tem que mudar sim, a gente tem que estar em constante evolução e a gente faz uma reflexão nesse período todo em casa. Como o Thiago falou, a gente teve conversas coletivas, conversas mais setorizadas e sempre com muita liberdade para jogadores e também a parte da comissão, a gente trocar ideia, falar o que pensava para a gente tentar chegar num consenso e a partir desse retorno a gente conseguir executar nos treinamentos para que durante as partidas e dentro dos jogos a gente consiga fazer isso com mais fluidez e cada vez de uma forma melhor. Vitor Pozella, da Rede Globo. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Michel, boa tarde Ramiro, Jô. Michel, a gente conversou um pouquinho aí durante esse período de quarentena aí, em várias situações. Você já viveu muita coisa no futebol, leste europeu, o nascimento do seu filho, várias situações até de quase guerra mesmo, né, que você viveu lá no leste europeu. Mas uma situação de pandemia, assim, imagino que você nunca tenha vivido. Nesse retorno, assim, muitos de vocês falam que era muito diferente o treinamento em casa, né, dos atletas, mesmo com as recomendações que vocês davam, para esse treinamento que vocês fazem no centro de treinamento. Eu queria que você tentasse me explicar, na prática mesmo, quais são essas grandes diferenças, o que você consegue aprimorar, óbvio, além do espaço físico, que por mais que casas e campinhos sejam bastante utilizados, é um controle maior? O que muda na prática ali, mais próximo de vocês? Tudo bem, Vitor. Realmente é uma situação nova para todo mundo, né? Acho que no futebol moderno aí nunca enfrentamos nada parecido. Então, as maiores diferenças que eu vejo são em relação aos estímulos espaço-temporais. O jogador dentro de casa, ele não consegue atingir velocidades, por exemplo, que se atinge num jogo de futebol, até mesmo num treino com bola, num campo de espaço como a gente tem aqui no centro de treinamento. E que eles não tiveram a oportunidade de fazer isso em casa. Outro detalhe também é a questão do jogador de futebol, ele é um jogador que está adaptado a sempre trabalhar em coletivo. Ele não é um jogador, não é um atleta de desporto individual. O próprio jogador de desporto individual, para ele já é dificultoso trabalhar sozinho. Ele sempre tem alguém trabalhando com ele, ou o treinador, ou o sparring. Então isso é a grande dificuldade, a questão mental também, a parte psicológica, de tu treinar sozinho em casa, ou tendo um outro ambiente que tu está trabalhando. E tem outros detalhes também, as demandas musculares, questões de frequência cardíaca, de estimulação de frequência cardíaca, controle de carga de treino. Isso tudo a gente tentou adaptar. Mas nada comparado com o treinar em casa e tu vir aqui e fazer o treinamento CT dentro dessas situações que eu te citei. Obrigado, Michel. Agora, Ramiro, como está aí a família, o pequeno bebê de vocês? Espero que estejam todos bem, protegidos. Ramiro, a gente, às vezes, na imprensa, né, a gente sempre costuma falar na nossa bolha que, às vezes, os jogadores eles não falam sobre outros assuntos que não sejam futebol. E talvez seja porque a gente não pergunte também aos jogadores e pessoas do futebol sobre outros assuntos que não sejam futebol. Sei que na sua família você tem uma influência grande assim de política social, de ideia de mundo, que vai além do futebol. E é muito difícil não falar sobre essa situação que a gente vive e sobre um papel que muitos corintianos têm tomado para si nesse momento da política, com a volta do movimento da democracia corintiana, com muitos deles saindo às ruas com faixas, né, com bandeiras, e até outros times e outras torcidas também têm se mobilizado nisso. Como é que você vê esse movimento, e principalmente falando aí da torcida do Corinthians, envolvida nessa questão política social no Brasil? Eu acredito que seja o nosso direito como brasileiro, como cidadão do país que a gente vive. A gente conquistou isso anos atrás, o poder da democracia, o poder do voto, de expressar opinião.
Então, acho que todo mundo tem o direito, tem a liberdade de expressar o que sente e de repente, discordar de quem está no governo, de opiniões contrárias. Sempre com muito respeito, né? A gente vê em determinadas situações vândalos e coisas que não agregam, que não é o que a gente preza como principal dentro de uma democracia, mas eu acho que a liberdade de expressão e de poder contrariar o que vem acontecendo, que a pessoa não está de acordo, enfim, e que tem outra forma de pensar, eu acho que isso é extremamente produtivo, extremamente positivo e espero que isso continue acontecendo, né? A gente está tendo um exemplo no futebol de serem opiniões diferentes, de clubes diferentes. Obviamente que dentro da Série A de 20 clubes é muito difícil ter a mesma opinião os 20 clubes, mas eu acho que se for feito de forma democrática, se por exemplo, por votos de clubes, exemplo, e que vença quem tiver maior número de votos, para se volta agora, se volta depois, se volta mais para frente, eu acho que isso é uma situação que o cidadão brasileiro conquistou e que a gente tem que levar adiante para ter esse poder de liberdade de expressão. Tiago Kanzler, Band. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Ramiro. Bom, queria começar perguntando para o Michel, com essa previsão de retorno do Campeonato Brasileiro para 8 e 9 de agosto, com todas as suas rodadas de pontos corridos, invadindo, inclusive, o calendário de 2021. Eu queria saber de você, Michel, como é que fica essa questão para vocês, essa preparação de ter que realizar todas as competições dentro dessa temporada, invadindo 2021, se isso também pode atrapalhar a pré-temporada de vocês do ano que vem também? Eu volto a frisar e repetir que tudo é diferente. É um calendário anormal. Mas a gente tem o exemplo do janeiro, mês de janeiro, da nossa primeira pré-temporada, onde a gente teve um período aí em torno de 7, 8 dias para nos preparar para enfrentar o primeiro amistoso. E a gente teve em torno de 15 dias, 2 semanas, para já iniciar o Campeonato Paulista. E nessa sequência a gente fez 5 semanas praticamente, jogando quarta e domingo. E para muita gente isso foi algo desgastante e inexplicável. Então a gente já tem uma ideia do que vai vir pela frente. A gente vai provavelmente enfrentar aí em torno de 6 meses com jogo quarta e domingo. Mas se tiver que ser assim para o bem do futebol e que as coisas aconteçam, a gente vai fazer e, como eu falei, a gente está preparado para qualquer tipo de cenário que esteja vindo aí pela frente. Ramiro, boa tarde, prazer falar contigo. Eu queria saber a tua opinião em relação a esse tema, se você acha que realmente a melhor forma é ter um brasileiro com pontos corridos completo invadindo 2021, ou seria legal poder ter, de repente, nessa temporada uma adaptação, um torneio diferente, e se vocês concordam com essa data para o retorno de 8 e 9 de agosto, possivelmente conflitando até com o final do Paulista. Olha, a questão da forma que o campeonato vai ser disputado ou não, eu acho que isso cabe aos clubes se posicionarem pela questão financeira, né? Eu acho que, como eu falei, o clube está aí há 3 meses, 100 dias, com uma receita bem mais enxuta, então é difícil nós atletas nos posicionarmos sobre quando deve ou quando não deve acabar o campeonato. Óbvio que se eu te disser que o que eu prefiro seria acabar esse ano e ano que vem começar a virar a página e começar um novo ano. Mas se para os clubes isso for uma dificuldade, for um empecilho, o clube que tem que decidir, né, a melhor maneira de ser feito o campeonato, a melhor maneira de receber essa parte financeira, que é nesse momento uma coisa que eu acredito que vai pesar muito para todos os clubes do Brasil, para que o clube consiga se sustentar. E nós atletas a gente acaba ficando de mãos atadas nesse sentido, porque nós somos funcionários e a gente tem que cumprir, executar a ordem que vier de cima e como o Michel falou, se tiver que jogar de quarta a domingo até o final do ano, a gente vai ter que pagar esse preço, porque é uma situação atípica que a gente vem vivendo. Roberto Tomé, TV Record. Bom dia, Michel. Bom dia, Ramiro. Prazer em falar com vocês.
Michel, quem assistiu ontem ao jogo do Flamengo percebeu que o time continua voando, né? Que nem no ano passado. E considerando que a CBF estabeleceu aí as datas de 8 e 9 de agosto para o início do Campeonato Brasileiro, justamente vai coincidir com esses praticamente 30 dias aí que você considera que o Corinthians vai precisar para colocar o time no ponto. Vai ser uma diferença muito grande em relação ao Flamengo, não é não? Que, aliás, é o time a ser batido hoje, né? Tem ele mais 18 aí na Série A, né? Se eu não errei as contas. Não, mas realmente o Flamengo iniciou antes, né, por uma questão de liberação lá dos órgãos governamentais do Estado do Rio e Prefeitura do Rio. Então, eu vi o jogo ontem, assisti o jogo. Realmente o Flamengo tem mantido, né? Até por essa questão de estar com o treinador já, completou mais de um ano. E eu já trabalhei com treinadores aí, por exemplo, quando eu estive na Ucrânia, o treinador estava há 8 anos. Então, tu já tem uma ideia, tudo fica mais fácil, né? Então, acredito que o Flamengo tem as suas vantagens, mas a gente tem muita coisa para se preocupar aqui e a gente precisa nos preparar pensando internamente, em termos do nosso ideia de jogo, nossos jogadores. É uma situação muito difícil, cara, e muito complicada, sabe? Porque a gente nunca passou por isso. Como vocês da imprensa também, né? E todas as pessoas estão sofrendo com tudo que está acontecendo. E uma coisa eu te garanto, Tomé, a gente vai tentar fazer o melhor. E não é porque tu colocou o Flamengo como exemplo. Tem outros clubes também, o próprio Grêmio e Inter já começaram bem antes, o próprio Atlético Mineiro, claro que o Flamengo já vem jogando, inclusive já fez 2 jogos. Mas a gente vai fazer o melhor trabalho e como foi feito em janeiro, e dentro daquele tempo que a gente tem disponível. Ramiro, prazer em falar com você. E ampliando então essa questão aí já colocada pelo Michel, quer dizer, tem o Flamengo, a dupla Grenal voltou antes, o Atlético Mineiro também está num estágio mais avançado e fez grandes contratações. Na sua opinião, quais serão aí os grandes adversários ou o grande adversário do Corinthians? O Flamengo, esses outros times aí também podem ser considerados favoritos, uma projeção aí dos próximos campeonatos? Eu acredito que, como o Michel falou, né, a gente disputa um campeonato brasileiro onde tem 20 equipes e das 20, normalmente 12, 14 brigam pelo título. É muito difícil tu cravar quem é favorito ao título, quem vai brigar na parte de cima da tabela. Porém, o time a ser batido, e isso é inegável pelo ano que fez ano passado, nesse momento é o Flamengo. E eu acho que isso a gente não tem que esconder de ninguém, isso é uma verdade. É o time que vem jogando um futebol entrosado, um futebol que veio dando resultado nos últimos anos, então é um time que com certeza vai incomodar bastante esse ano. Porém, a gente tem que pensar no nosso trabalho. Como eu falei no início do ano, a gente não teve resultados como a gente gostaria, então a gente tem que pensar primeiramente no nosso, em melhorar a nossa parte. Voltando ao Campeonato Paulista, a gente tem que pensar nos adversários do Paulista e aí posteriormente pensar no brasileiro, pensar em ter resultados positivos jogo a jogo, para daí no final da temporada a gente ver quem realmente vai ser o nosso adversário. Rodrigo Fragoso, Esporte Interativo. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Ramiro. Espero que vocês estejam bem aí, os mesmos desejos de todos os colegas. A minha pergunta vai para o Ramiro, aí um pouco mais voltada para a questão do mercado, que hoje em dia tem se movimentado de uma forma diferente nessa quarentena, nessa pandemia, digamos assim, né? Muito por conta do que a gente observa, principalmente aqui em São Paulo. O André Luiz já saindo também para um mercado alternativo, digamos assim, para a Coreia do Sul, o próprio Wagner Love partindo para um mercado alternativo, para o Cazaquistão, e a gente vai observando também o Gustavo partindo para a Coreia do Sul, também um mercado alternativo. No vizinho aí, no Palmeiras também,
há uma diferença? O Qatar tem feito propostas por jogadores. Eu quero saber, Ramiro, de você, como você observa essa movimentação em um momento, como você mesmo disse, que o futebol e todo o mundo está afetado pela economia, pela crise gerada pela pandemia, e se você foi alvo de algum mercado alternativo durante esse período também. Como eu te falei, né, os clubes estão buscando recursos e meios de conseguir sobreviver diante de tudo que a gente vem vivendo, né? Então, o mercado alternativo, a gente sabe que é um mercado que normalmente injeta muito dinheiro no futebol, que China, Catar, Emirados são lugares que não disputam elite de Champions, não é Europa, não disputa Champions League, mas que tem muito dinheiro, né? E costuma vir aqui no Brasil e sempre buscar jogadores e sempre pagar muito bem os clubes. E acredito que nesse momento os clubes estão indo atrás disso, indo atrás de recursos financeiros, seja com patrocínio, seja com venda de jogadores. E acho que é perfeitamente normal, porque ninguém esperava que tudo isso fosse acontecer e ninguém tinha se preparado financeiramente para tudo que aconteceu, não só no futebol, né, mas acho que em todas as áreas aí do nosso país. Muita gente não tinha aquela gordurinha para queimar, porque não sabia o que vinha pela frente. Então, os clubes vão se virando da maneira como dá, da forma como dá, seja vendendo jogadores, como eu falei, ou de repente buscando patrocínios, e acredito que nesse momento é isso que vai fazer com que os clubes consigam aí se manter até o final do ano girando de forma redonda. Obrigado. Obrigada a todos que participaram. Boa tarde. Até a próxima.